Cara, no resultado não tem muito o que dizer, né? Ele vence fora de casa e sem sofrer gols. Um jogo de mata-mata em que você decide em casa já com uma vantagem no placar. Isso poupando os titulares. Ou seja, o planejamento foi perfeito. Por quê? Porque a execução dele acabou se tornando positiva. Então, não tem o que dizer da estreia do Dorival Júnior. Mas, claro, temos muito a dizer. Porque de que maneira ela acontece? Quando todos imaginavam um losango ali no meio, com uma prévia na escalação que tinha o Coronado como titular, na ponta desse losango, com outros jogadores ali, como Ranieri, Carrilho, Martínez e tudo mais, o próprio Romero e o Yuri Alberto, ele simplesmente coloca todo mundo no banco. Ele faz um modelo, inclusive, diferente. Um 4-1-4-1, com o Maicon abrindo esse sistema no meio de campo, né, como primeiro homem. Depois o Breno Bidon, o Charles, o Alex Santana e o Thales Magno. Uma linha de 4 com o Héctor Hernandes ali na frente. Claro que o Thales se aproximando do Héctor Hernandes, o Breno Bidon mais próximo da construção e o Charles muitas vezes aberto pelo lado direito, participando muito do jogo. E isso é muito característica do Dorival. Ele chega no elenco e obviamente muda o treinador, né? Muda o olhar também sobre muitos jogadores. Eu acho que o Ramon, nos últimos tempos, ele meio que escanteou jogadores do nível do Charles e do Alex Santana, especialmente. O Alex Santana, quando chega, ele praticamente assume a titularidade e depois perde por conta da ascensão do Carrilho. Ele tem uma lesão também, mas do Martínez, que chega também, ok. Mas ele poucas vezes foi utilizado. Contra o Novo Horizontino, no Campeonato Paulista, foi um jogo que todo mundo vai lembrar. O Ramon utiliza reservas, o Hugo faz milagres no jogo, inclusive defende até pênalti, e o Alex Santana faz o gol da vitória. O Corinthians vence também por 1-0. É um time que mudou o comando técnico, né? Não tem mais o Eduardo Batista, agora tem o Humberto Louser, que está acostumado muito com times de Série B, Chapecoense, treinou várias equipes, e chega no Novo Horizontino e tem um time de figuras bem conhecidas, né? O Léo Natel entrou no segundo tempo, o Pablo Diego, um jogador muito agudo, deu trabalho para o Hugo. Aliás, o Hugo fez defesas importantes. Então, assim, foi 1-0, o Corinthians não sofreu gols, o que é um ponto importante para essa defesa, que teve Kaká e André Ramalho pouco exigidos, dá para dizer assim. Eu sei que o Hugo fez algumas defesas, mas eu acho que a defesa não teve tanto trabalho assim. E acho que o Kaká até me passou uma segurança maior do que eu imaginava. Tá? O Fabrício Aguilera foi o lateral pela esquerda, o Mateuzinho pela direita faz a jogada do gol, numa boa iniciativa dele, né? Ele antecipa, rouba essa bola, toca no Thales Magno, que não está impedido, né? Depois a linha foi traçada, ele chuta cruzado e o Héctor Hernandes, mais um gol dele, o espanhol, acaba fazendo o gol. É importante porque assim, o Dorival está dando chance. Ele chegou e já deu oportunidades para jogadores que não estão acostumados a jogar sempre, que não são os teoricamente titulares, terem uma oportunidade de mostrar para esse novo chefe o que eles podem render. Então o Thales foi titular, jogou 90 minutos, o Héctor Hernandes fez o gol, Charles, Alex Santana, jogadores que a gente não estava vendo mais. E daqui a pouco a gente pode entendê-los como uma alternativa importante. O próprio Maicon também na primeira função. E aí o Corinthians abre o placar, consegue o seu 1-0 no primeiro tempo, mesmo que o Hugo tenha feito com 5 minutos uma boa defesa. No segundo tempo, o Dorival alça a mão dos titulares para dar minutagem. E aí tem ali o Yuri Alberto, o Carrilho, entra o Rian também, o Martínez, esses jogadores, né? O próprio Yuri Alberto no lugar do Héctor Hernandes, o Ranieri no lugar do Alex Santana. Enfim, esses jogadores entram no segundo tempo e o time, para muitos torcedores, acabou piorando. É que o Novo Horizontino, naquele momento do jogo, começou a empurrar o Corinthians para buscar o empate. E aí o Hugo foi mais importante ainda, né? Ali o Corinthians foi um pouquinho bombardeado, sofreu um pouquinho de pressão. Tem um gol que o Marlon perde, ele entrou no segundo tempo, que é inacreditável, né? A bola sobra na marca do pênalti, ele tira do Hugo, inclusive. O Hugo estava vendido no lance, a bola passa isso aqui da trave. Foi a chance mais clara que o Novo Horizontino teve. Contou com a sorte também o Corinthians, é verdade, mas assim, o time não rendeu o esperado no segundo tempo, mas vamos lá, vamos para a prática, vamos para o efeito prático disso. O Dorival conseguiu preservar
Esses jogadores, eles jogaram menos minutos, ou seja, estão mais descansados para o fim de semana no Campeonato Brasileiro, onde tem uma prioridade aí nesse momento. Era um jogo de ida fora de casa, ou seja, você podia arriscar um pouco, porque caso desse muito errado, você tem a chance de recuperar em casa, e deu muito certo. O Corinthians venceu o jogo, então assim, deu tudo certo. Dentro da ideia montada pelo Dorival, dentro do planejamento estratégico de questão física, de gestão física e também pela parte técnica, para ele entender que possui algumas alternativas de jogadores para poder contar no elenco, né, a partir daqui. A partir daí. Então, assim, deu certo, gente. A gente precisa ver agora a sequência disso, porque esse não é o time do Dorival, não é o time titular. Ele respondeu até sobre o Igor Coronado na entrevista coletiva, dizendo que conversou com o Coronado e sentiu dele a possibilidade dele ser esse cara, esse meia armador. Ele acha que o Bidon não é esse cara, ele não tem as mesmas características, e eu concordo. Então, ele montou um time hoje emergencial dentro de um sistema que ele poderia utilizar com esses jogadores para não ter o 4-3-3 que ficava, que durante muito tempo ficou um buraco ali no meio campo, sem ter um meia armador, e criou uma alternativa de jogo para poder comportar esses jogadores que ele tinha na ausência de dois meias armadores, no caso o Garro e o Coronado. Então, esse é o Dorival. O Dorival, ele vai lá, ele vai pensar um jogo e ele vai pensar assim, bom, eu não tenho Garro, eu não tenho Coronado. O que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou povoar esse meio de campo aqui, mas eu vou gerar um sistema aqui mais compacto para ter aproximação. Então ele fez o 4-1-4-1, com o Maicon à frente da zaga, esses 4 meio-campistas, sendo que um deles é o Thales Magno, que faz esse vai e vem com o ataque, e aí ele gerou conexão entre os setores. Esse é o Dorival, que é o que o Ramon tinha dificuldade de fazer. Ele se abraçou no 4-3-3 e ele não abriu mão disso. Mesmo quando a gente percebia que não havia conexão entre meio e ataque, que havia um buraco no meio de campo e ele não conseguia corrigir. O Dorival no primeiro jogo pensou assim, bom, são essas peças que eu tenho? Tá bom, deixa eu montar aqui um outro sistema, e em um treinamento ele conseguiu dar uma nova cara. Eu não estou dizendo aqui que o Corinthians vai ganhar tudo, que deu um baile no Novo Horizontino, que, meu Deus, que atuação luxuosa, não é nada disso. É simplesmente encontrar soluções para conquistar objetivos. Foi isso que o Dorival fez já no primeiro jogo. E ele sai com uma vitória sem a defesa vazar. É mole? Tá bom demais, né? O que vocês acharam do jogo?